Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2017 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Delação da Odebrecht já foi encaminhada à PGR. Depois do aumento das velocidades, foram registrados pelo menos 5 acidentes nas marginais. Imigrantes começam a ser barrados nos Estados Unidos e deu o que falar. Chuvas do mês de janeiro do Sudeste trazem um alívio para os reservatórios de água. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando o Fato Brasil de hoje, depois de um tempão aí, sem a gente ter uma edição nova. A partir desta terça-feira estaremos pontualmente aqui, todos os dias, trazendo para você o resumo das notícias mais importantes. E lembrando que você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que vão passando durante todo o programa aqui embaixo. Ok? Entre em contato, dê a sua opinião, manda um vídeo com a sua opinião, manda uma denúncia, alguma coisa que você conseguiu. Pode mandar pra gente, a gente passa aqui pra você e cita o seu nome. E vamos para aquele assunto que tá deixando o estômago dolorido. Pois é, a delação da Odebrecht já foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Pois é, a delação de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht já foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República. A informação consta no andamento processual da página oficial do STF, do Supremo Tribunal Federal. O conteúdo das delações estava guardado no terceiro andar do edifício, mesmo andar do gabinete da presidente Carmen Lúcia. Pois é, Carmen homologou essas delações e um sinal à opinião pública de que o Supremo não deve retardar as investigações da Operação Lava Jato. A decisão da ministra de fazer ela mesma a homologação foi tomada depois que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ter pedido urgência na análise da homologação das delações da Odebrecht. Apesar da homologação, a presidente não retirou o sigilo das delações, ou seja, oficialmente ninguém sabe o que rolou na delação. É claro que isso sempre chega para os órgãos de imprensa que estão conchavados com alguma coisa e conseguem, de uma maneira espetacular e milagrosa, o conteúdo dessas delações. Mas é bacana. Depois de receberem o material, os procuradores analisarão o conteúdo das delações e decidirão os pontos que devem ser aprofundados e investigados. Por que essa é a notícia do dia? Porque nesta delação, ao que tudo indica, pelos vazamentos que aconteceram milagrosamente, é que várias pessoas, incluindo o nosso atual presidente interino, presidente da República Michel Temer, por exemplo, José Serra, Aécio Neves e outros nomes da atual conjuntura destes que estão no poder, serão tidas como provas para que as pessoas cometeram crime, né? Então essa delação pode colocar em xeque o governo do Michel Temer e de todos esses que assim o fizeram. Fizeram todos esse conchavo todo para que a presidente Dilma Rousseff fosse retirada do poder. É engraçado que eu também dei analisando, parece que nessa delação premiada, ainda não tem nada oficial, né, a gente está só aqui dando algumas informações que chegaram aí na mídia e tudo mais, que próprios ministros, aliás, os próprios supervisores lá, né, do Tribunal de Contas, que falaram que a Dilma fez pedalada, que foi o cara lá que fez a coisa toda. Parece que ele está envolvido em falcatrua também, parece que andou recebendo uma grana aí. É o que nós vamos vamos ver direitinho, pra gente não cometer injustiça, e colocar no ar pra você durante essa semana. E quando eu disse aqui que tinha acontecido um golpe, não era porque eu sou petista, gente. É porque basta analisar o que está acontecendo que você percebe que realmente houve uma artimanha imensa de corruptos para que barrasse a Lava Jato, né? Isso para não falar outra coisa que aconteceu aí, né, na semana passada, né, uns aviões que caem com pessoas importantes. Mas a gente não vai falar isso agora não. Vamos avançar.
Depois do aumento das velocidades, foram registrados pelo menos 5 acidentes nas marginais. É o que a gente vê no VT agora. Roda. Primeiro dia útil após o aumento nos limites de velocidade, mas o trânsito continua o mesmo, lento. Eu não sei se vai resolver em referente ao trânsito, não. Não acho que não é a velocidade que vai resolver nesse sentido, não. A mudança faz parte do programa Marginal Segura, lançado pela nova gestão da capital. O objetivo é aumentar a velocidade e, ao mesmo tempo, evitar acidentes. Segundo a Prefeitura, uma série de medidas estão sendo tomadas, como maior fiscalização e aumento da sinalização. Quem andar na Marginal hoje vai perceber uma presença muito maior de agentes públicos, de agentes de trânsito, de orientação, de fiscalização e muito mais orientação com as placas, com a sinalização que foi instalada. Mas hoje o que a gente pôde ver é que os acidentes continuam. Nesta manhã, próximo à ponte João Dias, na Marginal Pinheiros, na Zona Sul, 2 motos perderam controle e atingiram este veículo. 4 pessoas que estavam nas motos caíram. 2 foram levadas ao hospital. Tá assustado você? Tô. Leva um susto grande, não, é? Seu nome? As vias têm faixas com diferentes limites de velocidades, chamadas de expressas, centrais e locais. Em julho de 2015, as velocidades máximas permitidas foram reduzidas para 70 km por hora nas vias expressas, 60 nas centrais e 50 nas locais, na gestão do então prefeito Fernando Haddad. Ontem, feriado na capital paulista, foi o dia marcado para o aumento nas velocidades permitidas. 90 km por hora nas pistas expressas, 70 nas centrais e 60 nas locais. Os novos limites de velocidade valem para todas as pistas das marginais Pinheiros e Tietê. A exceção é esta faixa mais à direita da pista local, que continua em 50 km por hora. O aumento da velocidade, que foi inclusive promessa de campanha do prefeito João Dória, quase não acontece. Só foi possível depois que a prefeitura recorreu de uma liminar que proibia a mudança. Entidades da sociedade civil tinham conseguido na justiça a proibição, alegando o risco de aumentar o número de acidentes. Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, ao longo de 2016, houve 2.593 acidentes nas 2 marginais, uma média de 7 por dia. Do total, foram 460 com vítimas, sendo 21 mortes. Esta representante de uma organização de cicloativistas afirma que a redução da velocidade garante sim mais segurança. A gente tem algumas décadas aí de engenharia de tráfego estudando já a questão das velocidades, né? E já está provado que as velocidades e o risco de incidentes e a mortalidade dos incidentes, elas não estão correlacionadas e crescem de uma maneira proporcional, mas sim exponencial. Então, quanto mais você aumenta as velocidades, maior é o risco de que as pessoas que estão envolvidas nesses incidentes morram. O que eu digo sobre o aumento da marginal? Na pista expressa tem que ser 90 km por hora mesmo. Ai, Vitor, mas pode matar pedestre. Mas não é lugar de pedestre na pista expressa. Pista expressa não tem nem calçada, muito menos pedestre. Então eu concordo sim com a velocidade em 90 km por hora na pista expressa, sim. A pista local, eu acho que tem que abaixar, sim. Tem que ter um meio termo. Sim, onde tem gente andando de bicicleta ou pedestre, tem sim que reduzir. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo. Colocamos um prefeito aí só porque ele prometeu aumentar a velocidade. E a gente tem que enxergar outras coisas que são prioritárias do que velocidade de trânsito, como saúde e educação. Coisas que eu já disse aqui que estão sendo esmiuçadas com o governo do estado, que tem uma política educacional e de saúde que é uma porcaria. Então vale a pena a gente prestar atenção nisso. E os estoques do banco de leite no país andam baixos, viu? Olha o VT. Ivanilda tem um filho de 11 meses e teve problemas para amamentar nos 3 primeiros dias de vida dele. Ela recebeu doações de um banco de leite, mas logo superou essa fase e resolveu fazer da amamentação uma missão de vida. Ela agora ajuda outras mulheres do banco. O pouquinho que seja que eu possa doar, tá salvando até uma vida mesmo, né? Porque a gente sabe que é a alimentação que salva uma vida de um bebê, né? E a gente sabe que existe as mães tem mães que não podem doar, e eu acho que isso faz bem.
para mim e acho que para qualquer pessoa. Quanto mais você estimula os seus seios, mais produção de leite você tem. Né? Na verdade, você tem, independentemente de ser com a bomba, que vai estar estimulando do mesmo jeito, ou com a mão. Ao contrário de Vanilda, muitas mães têm dificuldade para amamentar. Os bancos de leite humano são de grande ajuda para essas mulheres. Em 2016, foram doados mais de 170 mil litros em todo o Brasil. Mas essa iniciativa enfrenta dificuldades. Aqui no Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano, a queda nesse início de ano é de 60%. Todo leite, né, processado, doado e processado aqui no banco de leite, ele vai para crianças recém-nascidas, prematuras, de baixo peso. Então a gente começa a ter que selecionar realmente os casos mais graves para receber esse leite. Esses recém-nascidos que nasceram muito antes do tempo ou que nasceram com alguma patologia, alguma enfermidade, eles são nosso critério prioritário. O problema atinge vários outros bancos de leite do Brasil. O início do ano costuma ser mesmo difícil, devido ao período de férias. Mas no Rio de Janeiro, a situação é mais grave, já que a maioria dos pontos de coleta estão na capital e muitas mulheres viajam nessa época. Com poucos postos em outras cidades, as doações caem. Essa diminuição coloca em risco a saúde de muitos bebês, já que o leite materno é fundamental, principalmente nos 6 primeiros meses de vida da criança. Para quem quiser ajudar, o procedimento é fácil. Essa mãe ela não precisa nem sair de casa. É só entrar em contato com a gente pelo número 08000 26 8877 e a gente disponibiliza os frascos de vidro já estéreis. Ela vai coletando esse leite, ela na hora de coletar, o bebê terminou de mamar, ela sente que o peito ainda está cheio, coleta essa quantidade nesse vidrinho, congela imediatamente, colocando só o nome dela e a data dessa primeira coleta. A doação para a mãe, ela é terapêutica, que ela tirando esse leite, ela evita a mastite, evita as pedras de leite que a gente conhece, e ela está compartilhando vida e amor com outras crianças. Pois é, né? Então fica aí o alerta, todo mundo falando de tanta coisa no Brasil e tá faltando leite aí para aquelas mães ou para aqueles recém-nascidos que não tem como ter o leite materno. Então é importante isso daí. Então ligue no número que apareceu aí na reportagem e faça a sua parte se você tem essa condição. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, imigrantes começam a ser barrados nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco sobre essa história. No último sábado, começou o ano novo do calendário chinês, teve várias comemorações no mundo todo. E a chuva do mês de janeiro no Sudeste trazem um alívio para os reservatórios de água. Aleluia, o que me falou, que bom. Eu já volto, não sai daí, é rapidinho, só para tomar uma água. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. E voltamos com o Fato Brasil aqui na WTV. E vamos ao que interessa. Outro climão que aconteceu aí nos últimos dias, no final de semana. E agora também, na última segunda-feira, Ike Batista chega ao Rio de Janeiro e é preso pela Polícia Federal. E depois de preso, depois de averiguado, o Ike foi levado para Bangu após a triagem. Detalhe, está numa sala comum. Que o Ike Batista, embora seja rico pra caramba, não tem um curso universitário, logo não tem direito à cela privativa. E ele teve a prisão, para quem não conhece, para quem quer entender um pouco, teve a prisão decretada na última quarta-feira, dia 26, no âmbito da Operação Eficiência, segunda fase da Calicut, né, o desdobramento da Lava Jato no Rio. Né, ou seja, o pessoal que está envolvido aí com a corrupção investigada pela Lava Jato no Rio de Janeiro, que inclusive está, né, considerando foragido pela Justiça, o empresário teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol. Quando o mandado de prisão foi expedido, Ike estava fora do país. A prisão foi decretada após a delação dos irmãos idoleiros Renato Hanson, Shebar e Marcelo Hanson também,
que contaram sobre o pagamento de 16,5 milhões, pouca coisa, né, de propina ao ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral, do PMDB. Aí o Rio entra depois falando que tá falido e tal. Mas olha, tá vendo onde vai o dinheiro? Você vê, né? Pra isso tem dinheiro, né? E, enfim, pra pagar policial militar, né? Teve até policial militar que se matou aí no final de semana, porque não recebe, não conseguiu pagar as contas, ficou tão estressado com a rotina que acabou se matando ao vivo no Facebook. Foi uma maravilha, né? Pra você ver como o Rio de Janeiro tá bom, tá bem, né? O Pezão, né? Que continua aí, né? Que assumiu depois que o Sérgio Cabral largou o governo. Você vê, continua a mesma porcaria, né? Então tem que investigar esses caras mesmo. E aí o Ike foi lá, se entregou, que é o certo, e tá lá. E agora tá todo mundo com medo, né? Porque pela primeira vez tem gente rica presa, né? Então, complicado, né? E vamos então à questão internacional, já que a gente falou aí do que o Ike estava fora do país. No último sábado começou o ano novo do calendário chinês e teve comemoração no mundo todo. Roda o VT. Na China, a dança do leão é uma cerimônia tradicional para saudar a chegada do ano novo. O leão é considerado um mascote da sorte. Muita gente vai a templos para rezar. Outras formas de saudação são tocar sinos e tambores. Nas Filipinas foi feita a dança do dragão. Na cultura chinesa, o dragão afasta os maus espíritos. Ambulantes vendiam imagens do galo em diversos tamanhos. O signo do galo traz coragem, honestidade e ambição. Na Malásia, os cidadãos de origem chinesa visitaram templos e queimaram incenso. A dança do leão era marcada por percussionistas jovens. No Japão, a dança do leão é feita de uma forma mais arriscada. E a queima de papéis é para garantir que os espíritos dos mortos tenham prosperidade. No Rio de Janeiro, a estátua do Cristo Redentor ganhou iluminação vermelha, cor oficial da celebração chinesa. Acredita-se que ela tem o poder de atrair a boa sorte e afugentar os maus espíritos. Pois é, bacana a comemoração do novo chinês. Aqui também teve. O Gabriel aqui, você foi, né, na Liberdade lá, tava legal? Tava ótimo. Tava bem bacana, o Gabriel foi lá e tal, na Liberdade. E também teve as comemorações, aí você viu o VT no Rio de Janeiro, que o Cristo Redentor ficou vermelho e tal, bacana. Legal, um grande abraço a toda a comunidade aí chinesa e tal, que comemorou o seu ano novo aí. E vamos falar de tempo? Pois é, as chuvas no mês de janeiro do Sudeste, aqui no Sudeste, trouxeram um alívio para os reservatórios. Sim, tá chovendo pra caramba, os reservatórios estão melhores. Vamos ver o VT, roda! O nível do reservatório da maior usina do país, Itaipu, está em 90% da capacidade. Só a energia gerada este mês poderia abastecer todo o estado do Paraná por 4 meses. Resultado da chuva de janeiro, que também tem sido boa para outros reservatórios. Os da região sul são os que estão em melhor situação, com média de 63,5% de volume total armazenado. Nas regiões sudeste e centro-oeste juntas, a média de armazenamento é de 36% e na região norte, de 22%. A situação mais crítica é na região nordeste, onde os reservatórios estão, em média, com 17% da capacidade. A chuva de energia no Brasil, de energia elétrica, ela tem que acontecer violentamente, muito forte, no quadrilátero entre Belo Horizonte e Brasília, um quadrilátero de uns 400 quilômetros. A chuva é fundamental para garantir o fornecimento de energia elétrica no Brasil. Isso porque as usinas hidrelétricas geram a maior parte da energia consumida no país. Reservatórios mais cheios em algumas regiões afastam o risco de apagão, mas não garantem que a conta de luz não vá subir este ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica discute o impacto nas contas, porque além do nível dos reservatórios, outro fator que mexe com a conta de luz é o custo de transmissão. Há também uma dívida milionária do governo federal com as empresas transmissoras, mas a ANEEL afirma que as tarifas devem cair no primeiro semestre deste ano. O especialista destaca ainda que, por causa da crise, está sobrando energia e diz que isso atrapalha o setor. Para o setor consumidor, a sobra é uma tranquilidade, é um conforto. Do ponto de vista nacional, o ideal é que a economia estivesse a pleno vapor e não tivesse sobra. Pois é, né?
Sabe que uma coisa que é importante a gente ver aqui no Sudeste, principalmente, que agora que está chovendo pra caramba, que a gente não desfaça os hábitos que nós ganhamos de economizar água quando estávamos naquela seca desgraçada há 2 anos atrás. Pois é. Não, mas aquilo foi culpa do governador. Foi mesmo, foi culpa do governo de São Paulo mesmo, principalmente do governo de São Paulo, que não fez obra emergencial para conter, né, o gasto excessivo de água, e foi tudo indo, e no final teve que fazer aquele monte de correria e jogar no colo da população, que é sempre o que acontece. É sempre o povo que é o culpado. Então agora que nós estamos tendo um excesso, vamos ver se o nosso governo cria um pouco de vergonha na cara, que é muito difícil, mas que cria um pouco de vergonha na cara e faça agora obras se preparando para uma próxima estiagem. Porque vem aí. E vem antes até de 10 anos, isso de duvidar, viu? Porque o tempo, do jeito que está, daqui a pouco tem seca de novo. Então é bom a gente se cuidar. Até porque, enquanto o Sudeste está sobrando água, agora é o contrário. No resto do país, Norte, Nordeste, nós estamos tendo uma estiagem, uma grande seca que atinge essa parte do país. E ações para economizar água se tornam ainda mais importantes. E um pessoal lá do Ceará fez um projeto muito bacana. Gente do ensino médio mesmo, do ensino técnico. Olha só que legal. Roda aí. Já pensou em aproveitar toda a água que fica acumulada nos bebedouros de escolas, universidades e empresas, dando um outro destino a ela que não seja o esgoto? Pois é, foi isso que 2 alunas do Instituto Federal do Ceará fizeram. Elas criaram um sistema de reuso a partir da água dos bebedouros. A água do bebedouro estava sendo desperdiçada diariamente, caindo no chão, e não tinha nenhuma encanação que ligasse para um esgoto. Caía e ficava no chão. Aí, com essa problemática, utilizei os ensinamentos aqui no Instituto Federal e criei o projeto Reágua, que é o reuso da água dos bebedouros. O equipamento é bem prático. Um reservatório com capacidade para 20 litros é acoplado ao bebedouro e a água não consumida vai parar no recipiente com rodinhas para então ser utilizada na limpeza dos pátios e irrigar o jardim. Só neste campus do IFCE, em Caucaia, já é possível observar uma economia de mais de 1.000 litros de água por mês. E outras instituições em Fortaleza também abraçaram a ideia do projeto Reágua e estão utilizando as águas dos bebedouros. Ele está sendo colocado em prática aqui no IFCE, em 2 escolas em Fortaleza e uma na Caucaia. A iniciativa foi bem aceita no campus. Nós, enquanto instituição de tecnologia, nós tentamos instigar os nossos alunos o despertar pelo desenvolvimento. Eles conseguem economizar água, então, mais nesses tempos que a gente está passando aqui no Nordeste, e ainda consegue reduzir os riscos que estava tendo de alguém poder escorregar. Bacana, para a gente aprender a economizar água mesmo aqui no Sudeste, que nós estamos agora é o momento que a gente tem que se preparar para quando vir uma próxima seca a gente não seja pego de surpresa. E vamos agora para os meus comentários finais, onde os imigrantes começam a ser barrados nos Estados Unidos. Vamos rodar o VT para o resumo da história, eu comento. Roda. O sírio Abdel Hakim fugiu da guerra com sua família para a vizinha Jordânia, mas conta que o desejo é ir para os Estados Unidos, finalmente voltar a trabalhar como farmacêutico, colocar os filhos na escola e viver em paz. Porém, eles temem agora que o pedido de asilo feito às autoridades norte-americanas não seja concedido. Ontem à noite, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspende por 4 meses o acolhimento de refugiados vindos da Síria, segundo ele, para manter terroristas islâmicos fora dos Estados Unidos. Além disso, Trump decidiu proibir por 3 meses a entrada de pessoas vindas de 7 países de maioria muçulmana: Síria, Irã, Iraque, Iêmen, Somália, Sudão e Líbia. Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que não é hora de erguer barreiras entre as nações. Já o Ministério das Relações Exteriores declarou que o país tomará as medidas cabíveis contra a proibição. A Agência da ONU para Refugiados e a Organização Internacional para a Migração fizeram um apelo para que a medida seja mesmo temporária e para que o governo dos Estados Unidos continue concedendo asilo para quem precisa. As entidades lembraram que houve pouquíssimos casos de terroristas infiltrados entre refugiados e se colocaram à disposição para ajudar a fazer ajustes que tornem a migração mais segura para todos, incluindo os países de destino. Em encontro realizado hoje em Paris, os ministros das Relações Exteriores da França e da Alemanha, Jean-Marc Ayrault e Sigmar Gabriel, também mostraram preocupação.
Gabriel lembrou que os Estados Unidos são um país onde tradições cristãs têm um significado importante e que o princípio máximo de amar ao próximo inclui ajudar aqueles que fogem de conflitos. Pois é, o que eu posso falar de Donald Trump? Eu vou fazer uma crítica aqui a algumas pessoas que estão nas minhas redes sociais que defendem essa política do Donald Trump. A questão aqui não é ser de direita, o vídeo aqui, né? Direita ou de esquerda. A questão não é essa. A questão é que o cara está fazendo quase um racismo. Eu já disse aqui no programa que eu acho incrível como o povo americano foi capaz de eleger um imbecil como esse para ficar à frente do país. É muito claro nesses decretos dele que ele vai fazer o estardalhaço. E claro que a água vai bater na gente. Por quê? Porque os Estados Unidos, infelizmente, tem influência em tudo que é política internacional, o que acaba batendo na gente aqui. Eu só acho incrível que eu vejo pessoas que são religiosas, pessoas bacanas, assim que, ao meu ver, quando uma pessoa é religiosa, ela quer o bem, né? Falando a favor do Donald Trump, falando que ele está certo em pegar os caras lá da religião X ou Y e impedir, porque esses caras só são um homem-bomba. Aí eu falo, que adianta você ter uma religião, seja ela qual for, e pregar o ódio? Isso tanto para eles, como para o pessoal aqui no Brasil, que se diz tão santo, alguns religiosos, e estão pregando ódio e ficando a favor desse cara. Gente, não é uma questão de lado político, gente. É uma questão de humanidade. E Trump, você é o imbecil. E se não quiser que eu entre nos Estados Unidos nunca na vida, dane-se, tá bom? Só isso que eu vou dizer. Sim, a gente tem que falar isso mesmo. Não me desce, esse presidente não me desce dessas políticas internacionais dele. Não me desce, eu não sou a favor de uma pessoa que faz isso com as outras, sabe? Porque é o seguinte, eu sei que eu já tô com o tempo aqui já finalizado, mas eu vou falar só o seguinte. Se o cara quiser explodir uma bomba nos Estados Unidos, não é impedir toda a comunidade árabe de entrar no país que vai impedir terrorismo. Eu acho que são ações como essa que levam esses extremistas a cometer esses atos de terrorismo, porque eles ficam tão revoltados com esse imperialismo americano, com esse nariz empinado que esses americanos, como o Donald Trump faz, e isso leva esses caras a explodir bomba e jogar avião em prédio e matar um monte de gente inocente. Não dou razão para esses caras não. Esses caras estão fazendo errado também merecem punição, não deveriam estar fazendo, são uns imbecis também de levarem a religião como algo tão extremo. Sabe? Mas a gente também não pode ir contra a partida e fazer a mesma coisa. Fogo, olho por olho, dente por dente. Isso, desse jeito, a gente vai acabar explodindo o nosso país numa guerra nuclear. É isso que vai acabar acontecendo. E é com essa crítica que eu fico com o Fato do Brasil de hoje. Amanhã eu tô de volta com muito mais notícias e muito mais opinião. Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau!